Que história é essa de farinha de trigo com ferro e ácido fólico? Bem, essa história é um pouco antiga. Eu sou o Mestre Maurício Braga e eu convido você aí a curtir a minha página do Facebook, Mestre Maurício Braga, meu canal do YouTube, Mestre Maurício Braga Oficial. Ferro e ácido fólico praticamente não muda nada no gosto, no sabor, na textura e tudo mais da farinha. Principalmente com uma quantidade muito pequena. Da onde que veio essa história? Lá em 2002, quando o Lula era presidente, foi feita uma lei visando melhorar a qualidade nutricional da farinha. A farinha branca é uma farinha pobre, ou seja, ela é basicamente amido, proteína, acabou a brincadeira. Não tem muita coisa ali. Não tem cálcio, ferro, fósforo, vitamina, ácidos graxos essenciais, fibras. Tudo isso é tirado para ela ficar branca. É como o açúcar. O açúcar branco, tudo quanto era coisa que não é sacarose foi tirado, ficou só sacarose. É como o sal refinado. Todos aqueles compostos que fazem o sal às vezes ficar meio umedecido, meio grudento ou meio amarelado, são retirados aqueles compostos todos e fica aquele sal branquinho. São alimentos conhecidos por serem pobres, que eles não têm valor nutricional elevado. Aí teve essa ideia na época, combatendo a fome, fome zero, não sei o que e tal, tudo que toda a farinha usada no Brasil, e não só a farinha de trigo, algumas outras também, obrigatoriamente deveriam ser enriquecidas com ferro para combater a anemia e ácido fólico para combater a má formação fetal. Isso é política de governo, assim como toda a água encanada das empresas de água tem que vir com cloro para evitar contaminação bacteriana e com flúor para evitar cáries que possam nascer nas pessoas por deficiência de flúor. Então é uma ideia antiga. A influência disso na qualidade da farinha existe, sim, mas assim, beira um insignificante, assim, tecnicamente falando, assim, olhando com lupa, com microscópio, pensando bem, não favorece o produto, não melhora o produto. Mas, no geral, não atrapalha em nada, não prejudica em nada. Então, hoje no Brasil, macarrão, pão, massas em geral, farinha, etc., tudo obrigatoriamente tem que ser enriquecido com ferro e ácido fólico. Quando é importado para o Brasil, tem que ser enriquecido com ferro e ácido fólico para entrar no Brasil. É obrigatório. E qualquer empresa hoje no Brasil que importe farinha ou outros produtos panificáveis e massas que não seja enriquecido com ferro e ácido fólico, ou conseguiu descobrir uma brecha na lei, porque a lei até tem brecha, mas eu nunca vi ninguém conseguir explorar, porque envolve emissão de laudos técnicos, é uma coisa complexa para você conseguir ter uma farinha sem ferro e ácido fólico. Ou a pessoa conseguiu essa brecha, ou está importando legalmente, está fazendo sacanagem, entendeu? Aí eu não sou eu que vou julgar, que eu também não sou detetive de ver nada de ninguém assim. Mas essas substâncias, o ferro e o ácido fólico na farinha de trigo, não dá maiores problemas. Só para complementar, o sal você já viu escrito assim, sal iodado. É a mesma lógica. Tem uma doença chamada bócio, que é uma doença provocada pelo mau funcionamento da tireoide e tal. E essa doença está relacionada com a deficiência de iodo. Anos atrás, isso é mais antigo até do que 2002, foi feito isso não só no Brasil, mas em vários países do mundo, que o sal de cozinha, o sal refinado, obrigatoriamente deveria ser adicionado de iodo, uma quantidade de iodo, para combater esse tipo de doença, ou a doença chamada bócio. É um outro caso semelhante. Então, política pública, isso é uma política do Brasil, que muita gente acha que não tem necessidade, mas outros acham importante, tá bom? Mas não se preocupa que isso não vai atrapalhar a qualidade do seu pão ou da sua pizza, tá? Grande abraço, fica com Deus.